Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A mensagem desta manhã é uma continuidade da escola bíblica dominical, né? Falamos sobre a glória de Deus. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre a glória de Deus, um momento onde a glória de Deus foi visível, onde a Shekinah de Deus, o poder de Deus foi identificado, né, por pessoas que não acreditavam em Deus, não seguiam a Ele e não serviam a Ele, né? Daniel capítulo 3, os irmãos que encontraram, se coloquem de pé, por favor. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis, adorando a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarem os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarem a imagem do rei, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeste caso de ti. A teus deuses não serviram, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, de saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou ao rei, ao homem mais poderoso que estava no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram lançados, foram atados com suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que a lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram ainda todos dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou da pressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens sobre que andam, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, queridos irmãos, saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapos, aos prefeitos e aos governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nos corpos destes homens, nem foram chamuscados seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou por eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas de montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego, vivendo sobre a glória de Deus. Os irmãos podem sentar. Todos nós passamos, queridos irmãos, por momentos de lutas e tribulações, passamos por aflições, passamos por momentos difíceis e quase sempre oramos para que Deus nos livre desses momentos. Essa é a nossa oração: Senhor, livra-me desse momento. Evidentemente, não há nada errado nisso, em pedir a Deus o livramento. Mas algumas vezes, queridos irmãos, Deus não quer nos tirar do problema. Algumas vezes Deus não quer nos livrar do mal. Salmo 23 diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Às vezes Deus não quer nos livrar do vale da sombra da morte. Deus quer estar com você no vale da sombra da morte. Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do vale da sombra da morte. Então nem sempre, queridos irmãos, somos poupados da luta, nem sempre somos poupados dos problemas, das dificuldades. E é isso que aprendemos na história desses 3 jovens. Deus poderia ter feito com que eles não entrassem na fornalha, mas Deus queria estar com eles na fornalha. Deus queria estar com eles nas suas dificuldades. Nem sempre Deus nos livra, mas Deus, Ele quer estar conosco. Deus está conosco na fornalha. Queridos irmãos, Deus não nos deixa sozinhos na hora da dificuldade. Ele caminha lado a lado conosco, Ele caminha conosco. Então nessa manhã,
nós veremos o que acontece quando o Senhor entra conosco na fornalha. Quando Deus entra conosco na fornalha, queridos irmãos, o que é que acontece? O milagre será gerado. E o milagre foi gerado ali. O milagre aconteceu dentro da fornalha. Seria ótimo para Sadraque, Mesaque e Abednego não entrar na fornalha, mas foi melhor o que aconteceu do que eles não entraram. Eles entraram e o Senhor estava com ele. Então observe que a fé desses três homens é uma fé invejável, né? Talvez se fosse eu, renunciasse. Talvez fosse você, talvez se ajoelhasse ali, como muitos outros que serviam a Deus ali, se ajoelharam diante da imagem daquela escultura de Nabucodonosor. Então, muitos em situações tão pequenas, bem menor que essas, estão abandonando a fé em Deus. Às vezes abandonamos com coisa bem menor, coisa que talvez não vai gerar morte, porque muitas vezes alguns problemas nos fazem desistir do Senhor. Eles poderiam ter desistido de Deus ali, mas eles preferiram ser fiel ao Senhor. E observe uma coisa, queridos irmãos, nesse texto é importante atentar que a fé não pode ser arrogante. Observe o que é que eles fazem, queridos irmãos. Então os jovens dizem que Deus poderia livrar. Ele não pede a Deus que livre eles. Eles disseram ao rei que mesmo que ele entrasse ali, eles continuariam confiando em Deus. Eles não tiveram uma fé arrogante. Eles poderiam dizer: oh meu Deus, me livra. Eles não falaram isso. Eles não desafiaram o rei. Então, queridos irmãos, questionando o amor do Senhor, eles não questionaram o amor de Deus, questionando o cuidado e a proteção do nosso Deus. Esses jovens se posicionaram de forma firme. Ainda que nós venhamos a morrer, nós não nos posicionaremos, nós não nos dobraremos diante das suas imagens de escultura. Então, enquanto estivermos aqui neste mundo caído, meus irmãos, estamos sujeitos a todo tipo de dificuldade, estamos sujeitos a fornalhas, estamos sujeitos a dificuldade. Muitos homens de Deus já estiveram dentro da fornalha, já viveram dentro da fornalha. Existem pessoas aqui que estiveram dentro da fornalha. De uma certa forma, Lisiane deu um exemplo aqui, que ela esteve dentro da fornalha no momento que ela viu o filho dela na UTI. Jússi falou sobre uma mulher que o filho está na UTI. Isso é estar na fornalha, mas não podemos desistir do Senhor. É preciso confiar. Observe que Abraão em Moriá, Jacó no vale de Jaboque, José na prisão, Davi na caverna, Daniel na cova dos leões, Pedro, querido irmão, no cárcere, João na ilha de Patmos, todos eles estiveram na fornalha. Eu já estive na minha fornalha, você já esteve na sua fornalha, mas não podemos desistir do Senhor, meus irmãos. Precisamos continuar confiando que Ele está conosco na nossa fornalha. Então, de fato é um milagre ser livrado da fornalha. Foi um milagre tremendo. Observe que mais um milagre muito maior, queridos irmãos, é viver com Deus dentro da fornalha. É milagre ser livrado da fornalha, não entrar na fornalha. A coisa difícil está para acontecer e não acontecer. Mas o pior é estar lá dentro. O milagre maior é estar lá dentro da fornalha e o quarto homem ser visto ao seu lado. Está caminhando com você. E ele caminha conosco, assim como ele caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele caminha com todos aqueles que confiam nele. Ele está na fornalha com você, meu irmão. Ele caminha junto contigo. Então, observe que no caso dos três jovens, Deus não impediu deles entrarem na fornalha. Deus entrou com ele. E eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor entra com você na sua fornalha. Quando você estiver na sua fornalha, que nós vivemos várias fornalhas, pode pensar assim: o Senhor, Ele está comigo, eu não estou sozinho, porque Ele não é um pai que abandona o filho. Ele diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele jamais abandonará. Ele compara a mãe, porque a gente sabe que uma mãe é difícil abandonar. Pai não, pai, tem muitos de pai aí que abandona filho, mas mãe é mais difícil. E ele fala, ainda que uma mãe abandone os seus filhos,
eu jamais abandonarei. E ele não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele não abandona você nas suas dificuldades, ele está lado a lado contigo. Então, queridos irmãos, observe que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele ficou enfurecido de forma que os jovens não foram poupados. Observe que eles tinham um papel importante ali no reinado de Nabucodonosor, eles tinham um papel de líderes ali, mas mesmo assim, Nabucodonosor não poupa eles. Então, queridos irmãos, Daniel 3, 24 e 25 diz o seguinte, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer, porém, em vez de 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º ano é semelhante ao Filho dos deuses. Então, queridos irmãos, pesquisas revelam que 2 formas que o ser humano mais teme morrer, através do fogo e da água. Ninguém quer morrer dessas 2 formas, ninguém quer morrer queimado, nem afogado, porque é morte terrível. Então, por isso, não é por acaso que o Senhor nos faz a promessa na sua palavra. Ele nos promete em Isaías, né? Isaías 45, 43, 2, diz: eu vou mantê-los fora do fogo, de todo fogo, você não terá que enfrentar nenhuma inundação. Na verdade, ele está afirmando aqui que haverá inundações e muitos fogos, muito fogo, mas a chave desse versículo é que ele estará conosco em tudo isso. Quando andares no fogo, ele estará contigo. Ele vai estar conosco. Então, precisamos chamar a Deus para nossas adversidades. No momento da adversidade, aí muitas vezes a gente se revolta porque a gente está dentro da fornalha. Não se revolte porque você está dentro da fornalha, porque Ele acompanha você dentro da fornalha. Ele é um Deus que está ao nosso lado. Então, quando aprendemos isso, conseguimos passar pelos vales escuros e todo tipo de adversidade, porque nós temos a consciência que Ele está conosco. Então, você não está apenas pedindo livramento, mas você saberá que Ele está ali contigo, aceitando, né, as dificuldades. Então, em vez de apenas tentar sair do vale da sombra da morte, sair do problema, sair do fogo, comece a dizer: Pai, deixe-me sentir a Tua presença no fogo, mostre-me a grandeza, a Tua grandeza, e Deus te mostrará a grandeza dele dentro da fornalha, estará lado a lado com você. Então, mas nós temos o costume de pedir a Deus para nos livrar do mal, né? Mas às vezes a gente tem que viver o mal. É necessário para o nosso crescimento. Certamente aquilo era projeto de Deus, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, para que muitos ali pudessem crer. Nós sabemos que Nabucodonosor é um homem que morreu salvo, porque ele creu em Deus, ele foi transformado, e isso aqui talvez fez parte do processo da salvação de Nabucodonosor. Fez parte do processo. Às vezes o meu sofrimento, o seu sofrimento faz parte de um plano de Deus para a salvação de outros. Quando você passa por um problema e a pessoa olha e diz assim: poxa, fulano passando por isso e continua adorando a esse Deus, fulano está passando por aquilo e continua, não desistiu, continua na igreja, continua dizendo que Jesus é o Senhor dele. Realmente esse Jesus é tremendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos irmãos, fez parte do projeto de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Então, queridos irmãos, teremos uma paz que ultrapassa todo entendimento, mesmo dentro do problema. Então, saiba que se Deus nos livra da fornalha, Ele estará conosco. Mas se Deus nos permite entrar na fornalha, Ele caminhará conosco. Ele estará junto. Quando o Senhor, o segundo ponto, é quando o Senhor entra na fornalha com você, o inimigo ele é surpreendido. Porque o inimigo se surpreende, né? Observe que a Bíblia diz que aqueles 3 jovens não curvaram-se diante do ídolo de Nabucodonosor. Eles não se curvaram, então o rei ficou tão furioso que ameaçou jogá-los dentro da fornalha, e eles continuaram firmes no posicionamento dele.
O Senhor pode até nos jogar, mas eu não vou me dobrar, não vou calar meus lábios, vou continuar profetizando, manifestando a graça de Deus, porque a graça de Deus está em minha vida. Então, os jovens disseram: ó rei, não estamos preocupados, sabemos que o nosso Deus nos livrará. Isso deixou o rei ainda mais furioso, porque o rei diz: quem livrará vocês da minha mão? Ele diz: nós não estamos preocupados não com a sua ameaça, porque o Deus ao qual nós cremos nos livrará das suas mãos. Então, queridos irmãos, isso deixou o rei furioso. Ele mandou que os guardas aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Imagine, uma vez, 7 vezes mais. Observe, porque Deus fez o rei aquecer aquele fogo 7 vezes mais. Qual foi o propósito de Deus? Porque Ele queria que o milagre fosse ainda maior. Se fosse uma vez só, um milagre era menor, apesar de eles estarem no fogo. Deus queria mostrar o poder dele sobremaneira, de uma forma inexplicável. Então, é o Deus que pode abrir o mar vermelho. É o Deus, queridos irmãos, que não existe problemas insolúveis para Ele. Eu quero dizer, mas Deus não nos livra de todo fogo. Deus não vai te livrar de todo fogo. Deus não vai te livrar de todos os problemas. Mas a boa notícia é que Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer, levar o inimigo a se aquecer o fogo contra você, mas Ele sabe entrar no fogo com você e caminhar lado a lado, para que o inimigo ele possa levantar e ver que esse quarto homem que caminha conosco, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Ele está com você, meus irmãos, quando você for lançado nas suas fornalhas, porque vivemos várias fornalhas, Ele está conosco. Então, a boa notícia é que Deus sabe como nos fazer a prova de fogo. Nós somos a prova de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foi a prova de fogo. Entraram no fogo e o fogo não chamuscou. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça foi queimado. A Bíblia vai e supera ainda mais: nem cheiro de fumaça tinha neles. A fumaça, imagine, nem cheiro de fumaça. Queridos irmãos, Deus não remove todas as situações negativas da nossa vida, não. Na verdade, Ele usa as adversidades como cumprimento do seu propósito, como cumprimento da sua palavra na sua vida. Nós nunca conheceríamos o que Deus pode fazer nas nossas vidas se nós não fôssemos lançados nas nossas fornalhas. É a fornalha que mostra o poder de Deus. Foi a fornalha que mostrou o poder de Deus a Nabucodonosor. E a fornalha pode mostrar na Sadraque, Mesaque e Abednego que eles tinham um Deus que não abria a mão deles. Então, você não conheceria, nós não conheceríamos o Jeová Rafá, o Deus, queridos irmãos, o Senhor cujo tem o poder de curar, tem poder de sarar, se nunca tivéssemos ficado doentes. A gente conhece o poder do Deus Jeová Rafá porque nós ficamos doentes, e é na doença que Ele entra com providência e nos cura. Então, aqueles jovens fizeram uma declaração de fé. Eles disseram o seguinte, no versículo 17: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Então depende dele. Eles não foram arrogantes: olha, Nabucodonosor, eu sei que eu tenho um Deus que pode me jogar lá, mas Ele pode. Ele diz: não, se Ele quiser, porque a vontade é dele, o poder é dele, a decisão é dele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que o rei mandou os soldados amarrarem mãos e pés dos jovens com cordas e jogaram na fornalha. Jogaram lá dentro. Então a fornalha estava tão quente que as labaredas de fogo mataram os homens que foram jogar os 3 dentro da fornalha. Imagine que coisa, na porta, foi na porta, simplesmente aquela quintura, né? Que a gente conhece do fogo. Quando a gente aproxima a mão do fogo, vai ser aquela quintura. Só aquela quintura mataram 3 soldados. Imagine lá dentro como estava. Foi do lado de fora, os soldados não entraram, não, da porta eles jogaram, porque o local era rampado, tinha porta, subia a escada, chegava na porta e jogava, a pessoa rolava e caía lá dentro. Então, eu declaro que é o inimigo, queridos irmãos, ele fica surpreso quando o Senhor é conosco na fornalha, quando ele vê o Senhor conosco, quando ele vê o livramento do Senhor. Então pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo,
E Ele permite. Muitos de nós passamos pelo fogo, talvez todos nós aqui já passamos pelo fogo, mas não se preocupe que Ele estará no fogo conosco. Ele estará lado a lado, então Ele vai ajudar-nos a superar o impossível. Ele é o quarto homem da fornalha, não é um privilégio de Sadraque, Mesaque e Abednego, não. É um privilégio de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê está lado a lado. Então aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos mantém afastado. Eles aprenderam esse princípio, que nem sempre Deus vai me manter afastado, e eu aprendo com a história dele, que nem sempre Deus vai me manter afastado da fornalha. Em alguns momentos eu serei lançado, como eu sou em alguns momentos, mas eu tenho consciência de uma coisa, e nós precisamos ter essa consciência. O Senhor, Ele é conosco, Ele acompanha cada um de nós. Aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre, queridos irmãos, nós não joguemos, né? Não joguemos 3 homens presos, mas eu vejo o quarto homem. O quarto homem está conosco. Ele caminha com você. Ele está lado a lado com você. Ele acompanha a sua família. Ele está protegendo talvez o seu filho que está no mundão, nas drogas, na bebida. Não morreu porque o quarto homem ainda está ouvindo as suas orações, está lá lado a lado com seu filho, protegendo e guardando, porque talvez o seu filho seja alvo de Deus, seja um escolhido do Senhor, e Ele vai trazer. Ele está lá na fornalha, porque quem está vivendo nesse mundo, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: está vivendo nessa fornalha, mas o quarto homem está protegendo e talvez traga de volta. Então, quando o Senhor entra na fornalha conosco, até os incrédulos vão glorificar a Deus. Os incrédulos glorificam a Deus quando nos vê na fornalha e vê que é nenhum cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo da nossa cabeça. Então essa história é maravilhosa demais, porque ela começa tensa, ela começa cheia de ameaças, de modo que ela começa com 3 jovens em desvantagem, sem nenhuma condição de se defender. Ela começa com um rei furioso, determinando a morte dos servos de Deus, um rei determinando que os servos de Deus sejam mortos, sejam destruídos, sejam queimados. Então, mas como toda a história, com Deus no final, o Senhor, Ele é glorificado. Quando Deus está na história, nós vemos a glória de Deus, porque a glória de Deus se manifesta. Então, uma coisa que precisamos ter certo é em nossas vidas, em nossos corações, em nossa mente, queridos irmãos, é que quando descansamos no Senhor, no meio da tribulação, quando você descansa no Senhor, a sua vitória é certa. Mas é preciso descansar nele, confiar nele, ter certeza. Então, no primeiro momento, quando tudo parece conspirar contra nós, que foi o que apareceu aqui, tudo conspirava, parecia que a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego estava certa, parecia que nada podia impedir a morte dele. Então o rei é contra nós, o decreto é contra nós, os acusadores são contra nós, o inferno muitas vezes está contra nós, todos se levantam contra nós, o mundo está contra nós, mas Jesus está lado a lado com você. Ele te defende, Ele te protege e Ele te guarda. Então é como se estivéssemos em um beco sem saída. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em um beco sem saída, não existia solução para eles, não existia mais jeito, a morte deles estava decretada. Aqueles que poderiam ajudar estavam acusando, aqueles que poderiam proteger, eles estavam apontando dedos para eles. Mas no final de toda a situação, a palavra de Deus aclama o nosso coração, e quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, Ele está com você na sua fornalha, Ele está caminhando lado a lado, Ele está lhe protegendo. Então, quando o Senhor entra na fornalha, além do milagre ser maior, Ele surpreende o inimigo fica surpreso, né? Nabucodonosor disse: não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Como eu vejo o quarto homem, e o quarto homem tem a aparência do Filho dos deuses, só que ele não entendia que era filho de um Deus só, era o Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá, é aquele que era, que é e que há de ser eternamente. Então, no final, até aqueles que não professam a fé em Deus vão glorificar o Senhor pelo que Ele faz em nossas vidas. No versículos 28 a 30,
do texto que nós lemos, diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então observe uma coisa, queridos irmãos, nós não podemos abandonar a nossa fé. Eles não abandonaram. Não vamos maldizer o nosso Deus, ou o Senhor nos livra, ou o Senhor entra conosco, uma coisa ou outra acontece, ou Deus nos livra, ou Ele entra conosco na fornalha. E muitos entram na fornalha e não saem da fornalha, porque Deus tem um plano de levar. E quando Deus leva, sai o vencedor também, porque está com o Senhor. Então eu quero dizer nessa manhã que a palavra de Deus não promete uma vida sem lutas, uma vida sem tempestades, mas promete uma vida de vitória. Promete uma vida de vitória. Eu quero dizer nessa manhã que precisamos aguentar o tranco, porque vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. Vamos chegar do outro lado. O outro lado é o nosso destino, é o nosso caminho. Então, ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Cristo. A decisão é nossa. Alguns resolveram ficar fora da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram entrar na fornalha com Cristo e desistir de Nabucodonosor. Então, não há meio termo, não podemos ficar em cima do muro, ou somos ou não somos, ou é ou não é. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o mundo, ou o nosso Deus é Jesus? Eles preferiram Jesus. E quem nós preferimos? Então, aqueles que andam entre as chamas também gozam das certezas de que estão fazendo a marca de Deus sobre a consciência dos não convertidos. Então, nós que andamos sobre as chamas de fogo, estamos fazendo as marcas de Cristo na vida daquele que nos vê dentro das chamas. Então, que nós possamos caminhar, queridos, nas chamas. Se sua vida financeira está cheia de dívida, está na fornalha, se seu casamento está na fornalha, se sua vida física está na fornalha, se sua família está na fornalha, se sua saúde física está na fornalha, se sua saúde emocional está na fornalha, eu quero te dizer, o Senhor, Ele está contigo nessa fornalha. E você é vitorioso. Então, portanto, com a ajuda de Deus, possamos superar as nossas fornalhas. Que nós superemos as nossas fornalhas, que eventualmente sejamos lançados. Muitos de nós somos lançados em fornalha no trabalho, às vezes somos ameaçados de demissão, O chefe diz assim: vou lhe demitir. É uma fornalha, porque nós sabemos o desemprego como vai trazer dificuldade financeira. Às vezes somos lançados na fornalha da doença, o médico diz: você está com um problema seríssimo. Às vezes somos lançados na fornalha do desentendimento relacional, das crises do casamento. Às vezes nossos filhos somos lançados na fornalha, porque vemos nossos filhos na fornalha, nós entramos com ele. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor Ele é contigo. Na palavra dele diz que estou convosco todos os dias. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está contigo, meu irmão. Então viva a sua fornalha, se tiver que ser lançado, seja, e confie no Senhor, que Ele vai te trazer a vitória. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas fornalhas, Senhor. Agradecer pelas nossas dificuldades, Deus. Porque nós temos certeza de uma coisa, Senhor. Assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus, a sua glória foi vista ali, Pai. Que a sua glória seja vista na nossa vida também, Senhor Deus. Que nas nossas fornalhas, Deus, nós possamos compreender, Deus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem.
Que nas nossas dificuldades, Senhor Deus, possamos entender que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Que no momento de luta, Senhor Deus, no momento de desespero, no momento de tristeza e dor, Senhor Deus, nós possamos entender que o Senhor está conosco, Deus. Assim como o Senhor chorou junto com Marta, Deus, e Maria ali, Deus, na morte de Lázaro, Deus. O Senhor chora também conosco nas nossas perdas também, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não abandona. Ainda que uma mãe abandone o filho, a tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonará. Estará conosco todos os dias. Nós só temos a agradecer, Senhor Deus, por ter sido escolhido do Senhor, Pai. Porque muitos estão vivendo as suas fornalhas aí sozinhos, Senhor Deus, porque não te conhece, não dão lugar ao teu Espírito Santo, não vive para a tua glória. Mas nós, Deus, somos privilegiados, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos acompanha, nos guarda e nos livra de todo mal, Pai. Obrigado, Deus. Nos dá um resto de dia na tua presença, Pai. Agora eu quero te apresentar a vida de Valda e de Linho, Pai. Abençoa este casal, Pai, que completou 25 anos de relacionamento, Senhor Deus. Que o Senhor, Deus, possa, Deus, abençoá-los, Deus. Possa guardá-los, possa proteger, Deus. E que nada e nem ninguém, Deus, possa interferir nesta relação, Deus. Que aquilo que o Senhor uniu, Deus, o homem não pode separar, Pai. Abençoa a vida de Linho, Deus. A vida financeira dele, Pai. Senhor Deus, tira dele tudo aquilo que te desagrada, Deus, que ele possa, Deus, abandonar as coisas que não te agradam, Deus, para viver, para te agradar, Pai. Abençoa a família de Valdo, Deus, essa família, Deus, que foi constituída nesses 25 anos de casamento, Pai. Senhor Deus, toma a Jaqueline nas tuas mãos ali em São Paulo, Deus, onde ela esteja no Rio de Janeiro, Pai. Abençoa a vida dela, Deus, guarda ela livre de todo mal, Pai. Obrigado, Deus, nos conduz em paz aos nossos lares. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. E com a oração silenciosa nós estamos despedidos.